Nessa terça-feira, nós temos Copa da Liga Inglesa, Taça da Liga de Portugal, Copa do Rei e a continuação da fase final eliminatória da Copa das Nações Africanas. O Chelsea vai receber, no jogo da volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Middlesbrough, onde historicamente tem larga vantagem e bastaria uma vitória simples para empatar a série, já que ele perdeu o primeiro jogo, mas o Chelsea tem tudo para conseguir se classificar para essa final. Na Taça da Liga de Portugal, temos um problema de intenção. Além de ser um jogo num campo neutro, Braga e Sport se enfrentam talvez na competição menos importante de Portugal. Não sei dizer se é a menos importante, mas comparado com o Campeonato Português ou a Taça de Portugal, provavelmente sim. Então nós temos que entender qual é a intenção dessas equipes em colocar times titulares ou não no meio dessa temporada tão corrida. Além disso, temos a continuação da última rodada da fase de grupos da Copa das Nações Africanas, onde nós temos ainda grandes seleções que podem ficar de fora da fase final, como é o caso de Guiné, de Camarões e da Argélia. Falaremos sobre isso. Além disso, temos Celta Vigo e Real Sociedad abrindo ali a fase de quartas de final da Copa do Rei. E para complementar, tem vários outros jogos para a gente comentar, inclusive os estaduais pelo Brasil. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 23 de janeiro. Para começar, vamos fazer rapidamente a introdução e a resolução desse imbróglio chamado Copa das Nações Africanas, onde a última rodada está acontecendo da fase de grupos e nós temos a classificação dos os 4 melhores terceiros colocados. Isso facilita muito a classificação, né? Somente as equipes bem fraquinhas estão ficando de fora, tirando ali a questão da Tunísia, que está na última colocação do grupo nesse momento, que chama um pouco de atenção, a Costa do Marfim, que vai muito mal nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, vai perdendo por 1-0. De resto, a gente, enfim, tem seleções assim não cumprindo o esperado, as grandes estrelas do cenário europeu não estão jogando isso tudo, então tá realmente bem xoxo a Copa das Nações Africanas. Esse jogo entre Senegal e Guiné coloca frente a frente o líder do grupo praticamente já classificado, Senegal já está classificado aqui para os playoffs, contra Guiné. Guiné praticamente também já está classificado. Pode ser ultrapassado por Camarões? Acho difícil, tá? Pela questão de saldo, o primeiro critério entre Guiné e Camarões será a questão de confronto direto. Como foi 1-1, vai para o segundo critério, que é total de gols. Em caso de empate, se Senegal vencer a Guiné e Camarões vencer Gâmbia, nós temos um empate porque Camarões vai a 4 pontos. Né? Ontem eu cometi uma gafe ali falando que o Egito e Cabo Verde iam empatar, sendo que o Egito tinha 2 pontos, Cabo Verde tinha 6, não tinha como, né? Eles empataram, obviamente. O Egito poderia chegar no máximo 5 pontos, então foi cagada minha. Nessa questão aqui da Guiné com Camarões, a gente pode até discutir se no confronto direto, na questão de diferença de gols, quem ficaria em primeiro ou em segundo, mas o fato é que se Camarões vencer, independente se ele chegue ou não na segunda colocação aqui, com 4 pontos é muito provável que ele seja um dos melhores terceiros colocados, tá? Então eu aconselho vocês a ficarem de olho nesse jogo do Camarões com Gâmbia. Camarões não vem jogando nada, mas é um jogo que ele precisa pelo menos vencer, porque nesse momento Camarões não é um dos melhores terceiros colocados, tá? Camarões está na 6ª colocação dos terceiros melhores colocados, só passam 4, tá? Então precisa vencer esse jogo a seleção de Camarões. No caso de Guiné, como já está com 4 pontos, mesmo que perca para a seleção de Senegal e que Camarões venha a ultrapassá-lo na tabela de classificação, a Guiné com 4 pontos também acho que seria um dos melhores quartos colocados, ou terceiros colocados, tá? Então, não sei se esse jogo assim é de tão interesse, até porque Senegal já está classificado, beleza? E para finalizar, temos a Argélia, que na minha opinião entrou como favorita para esse torneio, um dos favoritos para esse torneio, né? Junto com o Egito, com o Senegal, que foram campeões recentemente, mas uma decepção danada. Nesse momento, a seleção da Argélia ocupa a 3ª colocação do seu grupo, tem apenas 2 pontos ganhos, com 2 empates, e nesse momento é um dos terceiros melhores colocados, então passaria nesse critério. Daria para passar até na 1ª colocação do grupo, mas vai precisar vencer a Mauritânia. Mas toma cuidado, porque é favorito, mas não vem jogando bem. E, mesmo que empate, se chegar aqui a 3 pontos, tudo leva a crer, a não ser que algo muito diferente aconteça, que a Argélia também se classifique entre os melhores terceiros colocados, tá? Então, muito cuidado. Acho aqui, entre esses times que eu comentei, que Camarões precisa da vitória, e a Argélia também, para espantar qualquer crise, precisa da vitória. Guiné pega um time já classificado e com um empate, 5 pontos aqui, passaria. É muito provável que a gente possa ter um empate nesse jogo, tá?
porque Senegal já está classificado, não vai perder a primeira colocação se empatar, e Guiné com empate já classifica na segunda colocação, não depende do resultado de Camarões. Então pode ser um jogo aqui para você evitar, quem sabe. E eu olharia com carinho para Camarões e Argélia. Os jogos de hoje, que eu estou gravando na segunda-feira, nesse momento a Nigéria, que precisava vencer a Guiné-Bissau, vai vencendo, e a Costa do Marfim, que está muito mal, mas que provavelmente vai passar entre as melhores terceiras colocadas, não está nem aí pro jogo, né? Tá perdendo de 1-0 por enquanto. Vamos ver se eles conseguem virar o jogo. Às 16h45, nas semifinais da Taça da Liga de Portugal, nós temos o Braga enfrentando o Sport. Eu tenho aqui no PDF de apoio dados sobre essas equipes, só que o PDF de apoio contempla dentro e fora de casa. O Braga é o mandante, mas não joga na Pedreira, na sua casa. Joga, esse estádio aqui é em Leiria, né? Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Então, vai ser num estádio neutro, ok? E a Taça da Liga de Portugal, que não é a Taça de Portugal, é uma das competições menos importantes no ranking em Portugal. Isso quem me falou, né? Obviamente foram os portugueses que acompanham aqui o canal. Se eu estiver falando alguma besteira, me perdoem. Então, eu tenho um pouco de receio em relação a elenco. Óbvio que uma taça é sempre importante, mas eu quero elucidar vocês da seguinte questão. Hoje, o Sporting tem um dos melhores ataques da competição, quando a gente fala de Portugal. Comento muito sobre o Pote, sobre o Edwards e principalmente sobre o Victor Gyökeres, o sueco. Mas eu não sei se eles vão a campo. Provável que sim, mas não é certeza que sim. Então a minha dica para vocês é, 1 hora faltando para o jogo, provavelmente a escalação já vai estar disponível, confira a escalação de Braga Sport. Como é que eu sei se o jogador é titular ou não? Pega a última escalação da Liga de Portugal e compara com a escalação da Taça da Liga de Portugal, ok? Para ver se são jogadores similares, são os mesmos jogadores. Dito isso, se forem jogadores titulares, nós temos um grande embate por aqui. Não por conta dessa questão da casa e fora, mas porque são dois bons elencos. Obviamente, hoje, para mim, o Sport é mais favorito, mas aí depende da intenção, como eu falei no início desse planejamento. Depende de quem vai levar mais titulares, se os titulares em campo estão de fato levando a competição a sério, né? É igual na Inglaterra. A Copa da Liga Inglesa é menos importante que a Copa da Inglaterra, que é menos importante que a Premier League, que bate pau a pau de importância. Às vezes a Premier League é até mais importante que a Champions League, nessa questão na Inglaterra. Muitas das vezes a Premier League certamente é mais importante que a Europa League e que a Conference League para eles, dependendo das equipes, né? Aqui em Portugal eu imagino que seja assim, Taça da Liga de Portugal, Taça de Portugal e depois a Taça normal, o Campeonato Português. Imagino que seja isso. Então vamos conferir primeiro essa questão de escalação e durante o jogo a intensidade. A gente poderia analisar aqui casa e fora com o PDF de apoio, a gente pode até pescar algumas informações, mas toma cuidado, tá? Porque é um campo neutro. Mas olhando para o Braga em casa, onde ele geralmente tem mais volume, mais controle dos seus jogos, dá para perceber que essa temporada o Braga não tem saído tanto na frente do placar. Isso mostra menos iniciativa. Mas é uma equipe que falha pouco em marcar, só que sofreu gol em todos os jogos. Não é um time que sofre tantos gols, mas sofre com frequência, com regularidade. O time do Sport, mesmo fora de casa, tem uma iniciativa muito maior, quase 90% dos jogos. Ele sai na frente. Não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou mais jogos sem sofrer gol. Porém, a quantidade de gols sofridos pelo Sport é maior. Curioso, né? Menos jogos sem sofrer, mas quando sofreu, sofreu mais. O primeiro tempo do Sporting é melhor. Nenhuma derrota, bem mais vitórias, mais que o dobro, menos gols sofridos e claramente aqui uma superioridade. Mesmo o Sporting jogando fora de casa. Lembrando, as duas equipes estarão fora de casa. Mas o bom da gente analisar os dados do Braga em casa é que a gente esperava já um Braga melhor, porque ele joga em casa. Mas ele não tem apresentado tanto. Então quando sai de casa, será que é melhor? É bom a gente conferir ao vivo. No segundo tempo, temos um Braga melhorando muito. Bem mais vitórias, mais que o Sport. Bem menos derrotas, menos que o Sport. Mais gols marcados e aqui o melhor momento do Braga defensivo. O Sporting chega a 9 gols sofridos no segundo tempo, o Braga só sofreu 3, ok? Outro fator interessante é a quantidade de gols de cabeça que marca o Braga. Para enfrentar uma equipe do Sport que tem a tendência de abrir o placar, e aí o Braga pode tentar ficar ali povoando a área do Sport, alçando bola na área, esse é um fator fundamental. O Braga marca bastante de cabeça e marca muito de finalização de fora da área. O Sporting tem sofrido gols de fora da área nesse ano, então fica de olho nisso. Tá? Nos momentos dos gols temos a aceleração do Braga nos últimos minutos, também sofreu nos últimos minutos, a gente lembra daquele gol do Vitória de Guimarães no finalzinho contra o Braga, e temos um problema aqui do Sporting, porque se ele aumenta o número de gols sofridos no segundo tempo,
esses gols têm que sair em algum momento, e eles saem geralmente aqui nos minutos finais, ó. No segundo tempo, são 75%. Nos últimos 20 minutos, 41%, quase 42% dos gols sofridos, tá? Por se tratar de um jogo eliminatório, eu imagino que se o jogo estiver desempatado, pode ser interessante a gente buscar talvez um over limit no final, tá? Essa cotação do Sporting, não está aparecendo aqui no Radar Esportivo esse jogo, mas essa cotação do Sporting está por volta de 2,10. O Sporting é favorito, tem que ser, na minha opinião. Gosto muito do Braga, mas hoje o Sporting joga um futebol melhor, mas o Braga tem, na minha humilde opinião, um segundo tempo mais organizado. Vamos ver se isso vai de fato aparecer e se as duas equipes vão levar as equipes titulares ou não a campo. Se você é um trader assim como eu venho, primeiro, curioso para saber a escalação. Segundo, curioso para saber a intensidade, a intenção, a vontade dos jogadores. Eu só vou conseguir perceber isso ao vivo. E terceiro, saber se o Braga de fato vai ter um péssimo primeiro tempo, como ele vem tendo, e o Sport vai jogar melhor. Se isso acontecer, eu quero estar a favor do Sport ou contra o Braga na primeira etapa. No segundo tempo, eu te aconselho a ter cautela, porque o favorito passa por seu pior momento defensivo e o Braga cresce muito. Então podemos ter mais gols, talvez, na segunda etapa. Olho nas bolas aéreas, principalmente do Braga, e finalizações de fora da área. Se for um jogo de fato com intensidade, com o time titular, eu gosto de pensar num 2,5 por aqui, tá? Os últimos jogos entre eles, 1-1, 5-0, 5-0, 3-3 e 2-1. Então, o ambas marcam apareceu em 3 de 5 e o 2,5 em 4 de 5. 2 gols aqui aparecem nos últimos 5. Então, de 2 a 3 gols pode ser interessante. Esse ambas marcam pode ser interessante. E, obviamente, dependendo da situação do jogo desempatado, olhar para esses minutos finais pode ser também uma situação bem boa de se observar. Semifinal da Copa da Liga Inglesa, jogo da volta entre Chelsea e Middlesbrough. Antes de a gente começar, vou pedir para você deixar o like no vídeo, que eu já ia esquecendo, hein? Olha aí minha cabeça, tô ficando velho. Passei do primeiro da Copa das Nações Africanas, passei da Taça da Liga de Portugal, esqueci do like. Se você puder deixar o teu like no vídeo, essa é a tua forma de me ajudar por aqui, tá? Então, se quiser uma forma melhor de me ajudar, quero ajudar o Theo na criação de conteúdo, deixa teu like e se inscreve no canal, que é legal também, tá? Não esquece, toda segunda e sexta-feira tem pós-planejamento para os membros do canal. Se você não é membro, fica o convite para você ter acesso também a todos os jogos do PDF de apoio, todos os dias, e vídeos de estudos de caso, que, se Deus quiser, eu pretendo fazer bastante esse ano, porque eu vou finalmente mudar para o meu escritório, tá? Porque aqui é complicado. Vamos falar então de Chelsea e Middlesbrough. O primeiro jogo foi uma merda, tá? Com todo respeito ao Chelsea, o jogo de ida foi um cocôzão. O Chelsea não jogou um caceta. Mas, historicamente, em casa, quando recebe o Middlesbrough, eu fui procurar aqui a última derrota do Chelsea em casa para o Middlesbrough. Não encontrei. Desde 96 o Middlesbrough frequenta ali o estádio do Chelsea e o máximo que eu encontrei foi um empate em 2004, mais um empate em 2000. De resto, é sacolada do Chelsea na maioria das vezes. E o que o Chelsea precisa é de fato uma sacolada, né? Na verdade, uma vitória simples já é o suficiente para empatar a semifinal. O jogo de ida foi 1-0 para a equipe do Middlesbrough, mas eu acredito que o Chelsea tenha futebol. Pelo menos assim, não vou dizer que o Chelsea passa pelo seu melhor momento, mas o Chelsea tem futebol para eliminar o Middlesbrough, né? Chelsea aqui. Vamos pegar os últimos jogos do Chelsea para ver quem lembra. O último jogo contra o Fulham, não vou te chamar de derby, né? Mas é uma rivalidade bem grande. O Chelsea jogou bem, mas tomou uma pressão, um calor danado nos últimos minutos. O jogo contra o Preston, até o primeiro gol acontecer, o Chelsea não jogou nada. Depois que fez o primeiro gol, aí como o Preston teve que vir pra cima, tudo bem. O jogo contra o Luton parecia resolvido. Pra quem não se lembra, o Chelsea fez 3-0. Putz, parecia que ia golear. E aí do nada, no final do jogo, de novo no final do jogo, o Luton começou a empilhar gol. Meu Deus do céu, lá vem eles. E aí a situação ficou complicada. Quanto ao Crystal Palace, nem foi um jogo tão ruim assim. Teve derrota pro Wolves, teve classificação contra o Newcastle e tudo mais. Então não é uma excelente temporada do Chelsea, mas gente, dá pra passar pelo Middlesbrough. Eu acredito que sim, né? Um time que tá nesse momento, deixa eu lembrar aqui a classificação do Middlesbrough, o 11º colocado na Championship e fora de casa tem a 5ª melhor campanha. Só que é um time que perde com muita frequência. Foram 6 derrotas em 14 jogos. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio? Lembrando, aqui nós temos níveis de enfrentamentos diferentes. O Chelsea enfrenta o City, o Liverpool, o Arsenal, o Middlesbrough. Talvez a melhor equipe que o Middlesbrough tem enfrentado, ou vai enfrentar, é o Leicester, né? O Leeds. Então, são níveis de enfrentamentos diferentes, tá bom? Porém, olha aqui, ó, iniciativa. Time que foi o primeiro a marcar. O Chelsea não é tão diferente do Middlesbrough.
níveis de enfrentamento diferentes, mas isso aqui a gente tem que levar em consideração. Até porque o Middlesbrough abriu o placar contra o Chelsea na casa dele, né? As duas equipes falham relativamente pouco em marcar, mas o Middlesbrough marca mais gols. Pô, Theo, por que isso? Porque é o seguinte, na Championship, a quantidade de jogos é muito maior. Nesse momento, as equipes já disputaram por lá 28 partidas e o time do Middlesbrough jogou 14 vezes fora de casa. O Chelsea jogou apenas 11 vezes em casa. Então tem uma diferença, mas ainda assim é quase 10 gols a mais. O número de gols marcados então no Middlesbrough é melhor. Só que o número de gols sofridos é maior, muito maior. 26 gols comparado ao Chelsea, que sofreu 14. O primeiro tempo das duas equipes é ruim. O Chelsea vence um pouco mais, não tem derrotas, isso aqui é bom. Isso aqui a gente tem que dar o braço a torcer. O time do Middlesbrough perdeu 50% do primeiro tempo, o Chelsea não perdeu nenhum, mas o número de gols marcados é parecido, só que o time adversário sofre com muita frequência uma quantidade bem alta de gols. No segundo tempo, o adversário passa a vencer mais, quase o dobro do que o Chelsea, perde menos, continua tomando um número elevado de gols, só que aí o Chelsea iguala o número de gols sofridos, talvez tenha relação com os minutos finais, né, que o Chelsea tem sofrido alguns apertos, mas aqui faz muita diferença a quantidade de gols marcados. O Middlesbrough cresce muito nos minutos finais. E o Chelsea tem sofrido muito de bola aérea. Não é o adversário do Chelsea um excelente cabeceador, mas o Chelsea tem sofrido muito de bola aérea, né? Olha que curioso. Como que você imagina esse jogo? Se o Middlesbrough eles chamam lá de Boro, né? O Boro. Se o Middlesbrough está vencendo a eliminatória por 1-0, como que tu acha que o time do Middlesbrough vai se comportar na casa do Chelsea? Você acha que ele vai para cima do Chelsea de peito aberto? Difícil? Não é impossível, mas é difícil. Qual que é o mais provável? Bloco compactado, baixo, linha defensiva baixa, máximo um centroavantão ali para tentar fazer um pivô, mas mesmo assim talvez ele ainda jogue mais recuado. O que vai sobrar para o Chelsea? Alçar a bola na área, olha a quantidade de gols sofridos de cabeça pelos Middlesbrough, é alto. E finalizar de fora da área. E olha a quantidade de gols sofridos de fora da área pelo Middlesbrough. É claro, tem jogadas individuais, tem drible, tem tabela, tudo isso você pode fazer para confundir a defesa adversária e penetrar na área do adversário. Acredito que o Chelsea vai tentar fazer. E tem que tomar cuidado com a recuperação de segunda bola, porque quando você tenta pressionar cada vez mais um bloco compactado, você precisa recuperar a segunda bola para continuar atacando essa equipe o mais próximo possível do gol. Porque se ele recuperar e tem chance para criar contra-ataque, vai te complicar. Então o Chelsea vai utilizar tabela, jogada individual, mas bola aérea, finalização de fora da área, que são os calcanhares de Aquiles dessa equipe do Middlesbrough. Nos últimos minutos, temos o Chelsea se complicando, e a gente já viu que foi assim contra o Luton Town, contra a equipe do Fulham, quase saiu o gol, e o Middlesbrough cresce. Só que isso aqui depende do resultado do jogo. Se o Chelsea estiver ainda no 0-0, os minutos finais podem ser inversos. O Chelsea é que vai continuar vindo para cima e o Middlesbrough vai querer segurar. O 1-0 para o Chelsea não é um resultado ruim para o Middlesbrough, porque ele ainda pode levar esse jogo para os pênaltis. O resultado ruim é se o Chelsea conseguir dar a volta na eliminatória, passando à frente, por exemplo, por 2 gols de diferença. Aí sim, esse jogo pode abrir. Então, vamos resumir a ópera. Theo, você é um trader, como que você pretende trabalhar? Eu venho para buscar esse Middlesbrough fechado, compactado, dentro da sua área, venho para buscar estar a favor do favorito Chelsea no primeiro tempo. Ok? É uma cotação que para o trader não tem problema nenhum trabalhar, tá? Se você é um punter por aqui, eu acredito que essa cotação não é boa. Você pode buscar uma situação talvez um pouco mais ousada, com valor melhor, com uma recompensa maior para buscar uma classificação do Chelsea. O Chelsea pode se complicar? Olha, do que está jogando essa temporada, pode. Mas depois de ter feito um jogo horroroso contra o Middlesbrough no jogo de ida, e a confiança que teve talvez de ter vencido o Fulham, pode ser que o Chelsea entre aqui com uma faca nos dentes. Então talvez uma vitória do Chelsea por 2 gols de diferença, que classificaria a equipe, pode ser interessante. Eu gosto do handicap menos 1,25, para você que é um punter, tá? Eu como trader vou buscar essa intensidade do Chelsea. Se eu não encontrar essa recuperação de segunda bola, se eu encontrar um Middlesbrough jogando de maneira maluca, vindo para cima, que eu acho difícil, eu vou ficar de fora do mercado. Só vou me posicionar a favor de gols caso o Chelsea consiga reverter o placar. Ou seja, se o Chelsea conseguir chegar a 2 gols de diferença no placar, o Middlesbrough vai ter que se expor. E aí, essa exposição do Middlesbrough vai fazer com que o Chelsea tenha espaço para contra-atacar, ok? Fora disso, 0-0 ou 1-0 Chelsea, eu não vou trabalhar mercado de gols, somente se o Chelsea estiver na frente por 2 gols de diferença. É muito provável que o Chelsea se classifique. Tem time para isso, mas vai ter que furar a defesa e esse bloco compactado
da equipe do Middlesbrough, tá bom? Para finalizar, tem alguns jogos extras interessantes para a gente trabalhar. Por exemplo, as quartas de final, o início das quartas de final entre Celta Vigo e Real Sociedad. O Celta não vem bem das pernas na La Liga. Nesse momento, o Celta é o 16º colocado na La Liga, com apenas 3 vitórias. E dentro de casa, a equipe do Celta venceu 2 vezes apenas, ok? Então, é uma Real Sociedad que chega, na minha humilde opinião, com um favoritismo um pouco maior. Porém, o jogo é jogado. Então pode ser até um bom jogo para trabalhar correção de preço. Se eu não me engano, nessa fase da competição, as quartas de final, ainda se trata de um jogo único, tá? Não é ida e volta, mas eu acho que nas semifinais são jogos ida e volta. Então, como é jogo único, por mais que o Real Sociedad tenha talvez um futebol melhor, vale a pena ficar de olho e não criar tanta expectativa. Nos jogos extras, temos na Copa da Ásia, a Austrália enfrentando o Uzbequistão. No Campeonato Turco, o Beşiktaş enfrenta o Adana Demirspor. Cuidado com o Beşiktaş. O último jogo do Beşiktaş, ele tomou um cacete do Pendikspor, que veio da segunda divisão. Temos a questão do Guiné contra o Senegal. Me parece um jogo com cheiro de empate, meus amigos. Gâmbia e Camarões. Camarões precisa da vitória, mas precisar e vencer é outra coisa, assim como a Argélia, que precisa vencer a Mauritânia. E temos Mirassol e São Paulo. Segundo jogo da equipe do São Paulo, com o novo treinador, se eu não me engano. São Paulo que fez um bom primeiro jogo, ainda não temos cotação, mas pode ser um jogo interessante. O jogo do Palmeiras com o Novo Horizontino no primeiro jogo do Paulista foi muito bom de se assistir. Novo Horizontino muito bem. E o Mirassol não é besta, viu? Pelo menos nos últimos anos tem feito um campeonato bem decente. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Vou repetir o nosso sermão de sempre, né? Eu gosto de falar 2 coisas. Primeiro, que não existe cesta de 10 pontos. Você tem que fazer de 2 em 2 ou de 3 em 3. Então, um passo de cada vez. Segundo, posso te ver vivo amanhã, mas com a banca inteira, com gestão certinho, sem quebrar num jogo só? Pode tentar fazer uma gestão de banca decente, mas só por hoje. Vamos tentar um dia de cada vez, pode ser? Valeu, fica com Deus.